Então, estamos retomando aqui a nossa discussão sobre a obra Trabalhos e Dias, né? O episódio aí das duas Érides. No tópico anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre a origem delas, né? Mostramos essa ambivalência, essa dualidade presente nas Érides de Trabalhos e Dias, divergente da Eris apresentada no universo celestial da Teogonia, né? Na cosmogonia de Hesíodo, e mostramos exatamente essa noção de mutabilidade, de dualidade, oposição que acontece aí na existência dessa Eris, que compõe, dessas Érides, que compõem a ideia da essência humana, né? A condição humana. Então, a Eris com a ideia de rivalidade, disputa, esse ímpeto à disputa, na verdade, né? Esse ímpeto à competitividade que o homem tem com tanta presença, né, no seu dia a dia. E aí Hesíodo traz essa imagem, apresentando as ações de uma Eris boa, como a Eris as Érides podem direcionar o homem para o bem e para o mal, né? Falamos sobre a questão da Eris boa, né? A Eris boa é aquela Eris que traz a ideia do zelos, que é essa rivalidade, essa competitividade, mas com a ideia de a ideia de zelo, cuidado, proteção, vigilância, né? E essa rivalidade, essa ambição e até mesmo a ideia de inveja, trazendo aí um contraponto com o phtonos, né? Phtonos, que é a inveja mesmo incisiva, aquela inveja que faz desejar o mal, é aquela inveja que faz movimento, que leva você a buscar. O vizinho tem muito, então eu vou buscar ter como ele, né? E isso promove uma construção, garantindo aí o crescimento social, a manutenção da vida e o aperfeiçoamento dos homens dentro dos seus campos de trabalho, né? Essa ideia da Eris boa. Agora vamos falar um pouco sobre essa Eris má, né? Que começa aí do verso 27, né? Que ele diz assim: ó Perses, guarda isso em teu ânimo, que a luta que se alegra com o mal não te desvie o ânimo do trabalho, nem te traga a ágora para ouvir arengas. Então, esse termo arengas, que vai aparecer pelo menos 4 vezes, né, que é o neikos, né, aparece em 4 formas diferentes, 4 vezes dentro desse trecho, tá? Do verso 27 ao verso 36, nós temos neike, neikeon, neikea e neikos, que é a ideia de disputa também, só que não é uma disputa segundo zelos, é uma disputa com a ideia de combate destrutivo, discórdia, né? Essa disputa, segundo o Baí, o dicionário de Baí, é a disputa à mão armada, é uma contestação, um embate, é exatamente essa disputa da destruição, é o contrário da zelos, que é uma disputa que constrói. A Eris má traz uma disputa que destrói. E aí ele apresenta essa ideia das arengas na ágora como uma forma de deixar o homem indolente, né? Deixar o homem parado, o homem sem movimento. Por isso que ele diz, que a luta que se alegra com o mal não te desvie o ânimo do trabalho, ou seja, o ímpeto do trabalho, né? Nem te traga a ágora para ouvir arengas, pois o tempo é curto para arengas na ágora, para quem ainda não proveu o sustento do ano. Então, a ágora é uma perda de tempo para aqueles que precisam construir ainda o seu sustento, né? Para aqueles que precisam ainda suprir seus oikos, né? Seus lares, suas casas. E aí ele continua: ao tempo certo, a terra traz o alimento de Deméter. E aí a gente já tem aqui a ideia de tempo certo, com a noção assim de tempo oportuno, o tempo ideal, né? E é a ideia assim de que a ideia do tempo, do dia e da terra aqui funcionando como naquela execução da ciclicidade, da harmonia dos elementos, para que os homens possam usufruir na medida ideal. Então aqui já tem um princípio de medida apresentada por Zeus, né? Ao tempo certo, a terra traz o alimento de Deméter. Então, nos tempos certos. Então, o homem precisa lutar, precisa trabalhar para cultivar esse sustento, ao invés de estar perdendo tempo nas arengas da ágora, né? Nas disputas, nas rivalidades que só provocam destruição.
E um exemplo dessa destruição é o que ele vem trazer depois, que é exatamente a destruição que há na disputa entre ele e o próprio Perses, né, da herança do pai. Ele vai dizer, ó, fartando-te disso, né, estando farto, estando suprido do que realmente importa, né, das necessidades da vida para a manutenção da vida, poderias então entrar em arengas e brigas em vista dos bens alheios, mas não terás segunda chance de agires assim. Ou seja, você agora, aqui já dá já deixa implícito, o eu poético já deixa implícito que é a segunda disputa, é a segunda neikos, né, a segunda arenga que Perses trava com o eu, o ego aqui, né? Por quê? Porque ele vai dizer, ó, julguemos aqui nossa arenga com retas sentenças, vindas de Zeus, as melhores. Então, tem dois pontos interessantes aqui. Agora ele vai ter um outro julgamento, né? Julguemos agora, né? Julguemos aqui agora as sentenças segundo a vontade de Zeus, né? Segundo a justiça de Zeus. Então, além de ser a segunda disputa entre eles, é uma disputa agora que Hesíodo está instituindo segundo as retas sentenças de Zeus, o que remete para a gente o proêmio, né? No verso 9. Né? Zeus endireita as sentenças justas com práticas justas. Aqui do mesmo jeito, ele vai dizer, ó, temos de novo o verbo itina em outra forma, né? Itiesi, dikes. Então, Zeus agora é que está julgando a nossa causa. Antes foi quem? Os reis comedores de presentes, que ele vai falar já já. Agora não, agora quem está julgando é Zeus, porque retas são retas são as sentenças justas de Zeus, né? E elas são as melhores, as superiores, né? Que ele vai trazer aqui o aristai, as superiores, as melhores. E aí ele vai dizer, ó, pois a nossa herança já foi repartida e muito levaste de rapina, ou seja, muito roubaste, né? Bajulando bastante os reis, comedores de presentes, que querem fazer estas trocas, ou seja, tu roubaste muito de mim, da minha herança, através de suborno. Esses reis que deveriam ter práticas justas, eles foram levados por meio do suborno, né? Agora não, o rei maior, né? O rei altitonante, aquele que está numa posição de superioridade, aquele que troveja, né? Aquele que fala, ressoa, né, grandiosamente, é quem vai julgar a nossa sentença, né, que vai julgar esta nossa disputa. Então a gente já vem aí a noção dessa erisma como uma ideia de uma disputa que destrói, é uma disputa destrutiva, porque além de parar o homem daquilo que dá valor, que é o trabalho, atribui também noções de suborno e quebras de pactos de justiça, como a própria Teogonia fala, né, que uma das filhas de Eris é o juramento, o que leva os homens a quebrarem esses pactos. Então, existem vários elementos ali, como combates, destruição, filhas da Eris. Então, a gente já pode associar esses elementos aqui presentes nessa neikos, né, nessa disputa destrutiva que acontece. Então, lembrando, a ação da Eris boa é uma ação zelos, a disputa que constrói. A ação da erisma é neikos, a disputa que destrói. E aí ele fecha, né, de uma forma impressionantemente linda, né, com uma das máximas aí que marca Platão posteriormente, o Ovídio também traz essa máxima, que remete também à noção de medenagan, né, nada em demasia, nada em excesso. É que ele vai dizer aqui, ó, Nécios, né, nepioi, está falando aí para Perses, e para os homens os reis comedores de presentes. Nécios, não sabem que a metade é maior que o todo, né? Que ele está dizendo o quê? Que a metade, aquilo que se adquire com o trabalho, aquilo que se adquire através do trabalho justo, ético, aquilo que se adquire através do suor do seu rosto, como se diz, né? Com as suas próprias mãos, tem muito mais valor, é muito maior do que aquilo tudo que a gente pode conseguir, aquilo tudo que o homem pode alcançar por meio de ações injustas, por meio das ações neikos, né, das ações injustas, das ações de rivalidades destrutivas.
É isso que ele está trazendo, por meio dos subornos. Olha só. Então, aqui é um contraponto, né? O trabalho bem feito, o trabalho o trabalho que respeita a justiça, o trabalho que, na verdade, é a base da justiça, é o que garante exatamente aquilo que o homem adquire, mesmo que seja pouco, ainda assim é melhor do que esse todo debaixo de subornos e injustiças, né? E aí ele vai dizer, ó, nem quanto proveito há na malva e no asfódelo, são duas plantas, né, da botânica grega, se a gente for analisar, que tem um valor muito simplório, são elementos frugais, né, representações frugais de uma alimentação simples, né, porque a vida justa é igual a muito trabalho, e a alimentação simples faz parte desse processo, né, é como o homem ali se mantém dentro de um campo de superioridade, né, um campo de sabedoria superior, através dessa prática do trabalho, né. E para finalizar o trecho, temos aqui no verso 42, desculpa, o fechamento desse trecho que fala sobre a medida divina. Olha só, ele está falando aqui da construção dessa aeres boa. Essa aeres boa que é uma competitividade produtiva, uma competitividade construtiva, né? E temos a aeres má, que é essa competitividade, essa rivalidade destrutiva, essa discórdia, né? Essa dissensão, essa ruptura que há entre os homens, né? E aí no final ele arremata com essa máxima, mostrando que é melhor ter pouco, mas esse pouco ser construído, ser conquistado através do trabalho, que é a base da justiça, e mesmo comendo um alimento frugal, um alimento simples, como a malva e o asfódelo, né? E aí fecha aí com a noção da medida divina, dizendo que os deuses mantêm oculto aos homens o sustento. Olha só, é a ideia de justa medida, é a ideia de contenção. Então os deuses mantêm oculto aos homens, ou seja, os deuses não dão tudo para os homens. Por quê? Porque se isso acontecesse, facilmente os homens trabalhariam por um dia e os tinha por um ano, mesmo ficando ocioso, e logo içavas o leme acima do fumo, e os trabalhos de bois e sofridas mulas seriam largados. Ou seja, é o equilíbrio, os deuses conter, né, sustentar, ocultar essas benesses, né, esses suprimentos, faz com que o homem produza sempre, né, a manutenção da ciclicidade continuando aí, né? Se os deuses doassem tudo, essa ciclicidade seria quebrada, ou seja, não teríamos a visibilidade dessa produção rente à mudança dos dias, a passagem do tempo, as estações do ano, a passagem dos astros, a passagem da terra, enfim, tudo isso que produz uma harmonia, né, garantindo a produção da terra, a manutenção do homem, não existiria, porque os homens estariam sempre ociosos, né, insatisfeitos por conta disso, e sendo sempre supridos, vivendo ali, né, sem valorizar essa instância que dá tanta base para a construção do homem, que é o trabalho, né? Então o trabalho é o mal necessário, o trabalho que os deuses impõem aos homens garante que os homens olhem para si, para o mundo, com um olhar justo, com um olhar ético, para que os homens se entendam de forma ética, né? Tenham uma compreensão, uma justeza de pensamento em torno de si mesmo e do meio social, do coletivo. Então, próximo vídeo nós vamos falar do segundo mito que Hesíodo apresenta aqui, né, o eu poético apresenta aqui na obra Trabalhos e Dias, que é sobre o mito de Prometeu e Pandora. Agora nós falamos sobre a essência do homem, essa essência, né, dividida em dois tipos de éres, né? A essência que garante a condição humana, que está relacionada a essa condição humana de disputar, né, de competição. E aí Hesíodo mostrou a nós, né, essa disputa direcionada a um lado bom e direcionada a um lado ruim. Agora nós vamos ver a origem, como surgiu então o trabalho, né? Como surgiu então essa punição e essa dádiva ao mesmo tempo doada de Zeus
para os homens.